Gente e Atitudes, com Carlos Bist. No Gente e Atitudes, o nosso entrevistado é o Dr. Salomão Osteto, especialista e mestre em implantodontia. Dr. Salomão, quando falamos em implantes dentários, quais são as várias possibilidades de tratamento? Os implantes dentários, como eles servem para repor os dentes que foram perdidos, as possibilidades são várias. Eles servem para repor apenas um dente que foi perdido, eles podem servir para repor vários dentes, os espaços parciais que a gente chama. Eles são muito utilizados em pacientes onde sofreram fraturas dos dentes, inesperadamente a pessoa sofreu uma queda e aí então o implante ele pode substituir uma raiz que foi fraturada. E também eles servem para aqueles casos totais que a gente chama, pessoas que já usam dentaduras há muitos anos ou os dentes estão numa situação tão criteriosa, estão tão danificados, onde todos os dentes precisam ser removidos e substituídos por implantes. Então essa também é uma possibilidade de tratamento. Doutor, existe diferença entre os implantes? Quais são as novas técnicas utilizadas? Os implantes, eles existem vários tipos de empresas e vários tipos de implantes, Carlos. Nós aqui no consultório trabalhamos basicamente com os implantes nacionais e os implantes suíços. A diferença entre eles está relacionada ao tempo de cicatrização desse implante dentro da estrutura óssea. De uma forma geral, os implantes, após a instalação, eles necessitam de um tempo de cicatrização entre 2 e 5 meses, basicamente. Os implantes suíços, eles permitem que esse tempo de cicatrização ele gire em aproximadamente 3 semanas. Então, a diferença é muito grande. Os implantes suíços, eles trabalham com uma tecnologia onde permite que essa cicatrização óssea, esse reparo ósseo, seja bem mais rápido do que basicamente todos os implantes encontrados no resto do mundo. Dr. Salomão, alguns implantes são melhores que outros? Então, Carlos, não se trata de que os implantes uns são melhores do que outros, porque todos os implantes eles são formados de titânio, que é o metal que vai sofrer a osseointegração, a cicatrização do osso ao redor do implante. A diferença entre os implantes ela é basicamente relacionada ao tempo de cicatrização desse implante dentro da estrutura óssea. Alguns implantes, após a instalação, eles necessitam entre 2 e 5 meses de espera para que o paciente possa receber o dente fixo definitivo. Alguns implantes suíços, eles não precisam desse tempo todo de espera. Alguns implantes suíços, em aproximadamente 3 semanas, já é possível realizar a parte protética, já é possível concluir o tratamento protético, a instalação do dente em cima do implante. E obviamente que existem os tratamentos mais rápidos, chamados carga imediata, onde para isso também são utilizados implantes específicos. Você acabou de falar em carga imediata. O que seria a carga imediata para quem não conhece? Então, a carga imediata é um tratamento onde os dentes eles são confeccionados de forma rápida. Geralmente a carga imediata é utilizada para aqueles casos totais, onde o paciente ele não tem nenhum dente mais na boca ou ele precisa que todos os dentes sejam removidos. São para aqueles casos mais complexos. Então, hoje em dia, em muitas situações, a gente faz a instalação dos implantes e 3 dias depois apenas, a gente já entrega os dentes fixos definitivos. É rápido. Então, esse tipo de tratamento é chamado de carga imediata, justamente pela rapidez com que os dentes eles são instalados na boca do paciente. Existe algum tipo de caso que não é possível tratar e como fazer, de repente, para conseguir um tratamento? Existem, obviamente, Carlos, os casos complexos. As pessoas, às vezes, elas chegam cheias de expectativas para fazer o tratamento com implantes, mas muitas dessas pessoas que já usam dentadura há muitos anos, às vezes 30 anos, 40 anos, a estrutura óssea dessas pessoas, elas podem estar comprometida. Muitas vezes a pessoa precisa fazer um tratamento com implantes, mas o osso ele já reabsorveu, ele murchou no decorrer desses 30, 40 anos. Então, para esses casos, existem 2 tipos de tratamento. Até pouco tempo atrás, a única possibilidade era a realização dos enxertos ósseos, ou seja, a colocação de osso nas regiões onde falta esse osso. Mas hoje em dia existem também os tratamentos chamados implantes zigomáticos, que são implantes mais longos, que não são iguais aos convencionais, eles são mais compridos e são instalados nesse osso aqui, que é o osso zigomático, que é o osso da maçã do rosto do paciente. Então existem técnicas bem avançadas hoje em dia, mas que são consideradas técnicas simples e que também resolvem esses casos complexos. Então sempre há uma solução. Hoje em dia, com a evolução da implantodontia, a gente pode dizer que sempre há uma solução. Ou ela é um pouco mais simples, ou ela vai ser um pouco mais complexa, mas sempre há uma solução para todos os tipos de casos. Como
Como saber qual é o meu caso? Como eu posso fazer uma avaliação? A gente sempre diz que as consultas iniciais, elas são as mais importantes, porque são nessas consultas iniciais que a gente vai entender quais são as expectativas dos pacientes. Cada paciente tem a sua história, cada um traz as suas expectativas. Os pacientes, tem pacientes que são aqueles pacientes que sofreram muito no passado, que há 30 anos atrás foram no dentista, resolveu uma simples restauração e o dentista removeu todos os dentes. Esses pacientes que moravam no sítio ou os pais não tinham condições de fazer o tratamento e hoje são pessoas aí com uma expectativa de vida muito grande ainda e que querem ter os dentes fixos. Então, cada paciente traz a sua história. Tem os pacientes que chegam aqui no consultório com os dentes fraturados ou os dentes amolecidos por problemas gengivais antigos. Então, nessa primeira consulta, o nosso objetivo é ouvir o que o paciente tem a nos dizer. Então, são consultas aproximadamente de 30 minutos, onde a gente ouve a história do paciente, voltando a repetir, e solicita exames. A gente obrigatoriamente solicita exames. Esses exames basicamente são radiografias, em algumas situações tomografias. E aí, então, com esses exames, a gente é capaz de analisar que tipo de tratamento que o paciente precisa. Quando esses exames chegam até o consultório, então, nós marcamos uma nova avaliação para o paciente, são novas avaliações de mais 1 hora de conversa, onde daí sim, observando os exames que a gente já tem em mãos, a gente vai definir qual é a melhor opção de tratamento para esse paciente. E para mais informações, qual é o telefone de contato? O telefone para contato, para quem tiver interesse com relação aos implantes, tirar dúvidas, que as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre esse tipo de tratamento, a gente está aqui no telefone 3026 3676. Produção e realização Carlos Bist. Comunicação e eventos.